Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 18, 12 ao 14. Disse Jesus aos discípulos: Em vossa opinião, se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não iria deixar as 99 na montanha para ir procurar a que se extraviou? E se consegue encontrá-la, na verdade vos digo, sente mais alegria por ela do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um só destes pequenos se perca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos nós temos a chance de salvação. Todos nós estamos no coração de Deus e Deus não se esquece de ninguém e de nenhum. Essa passagem aqui está dentro de um contexto maior chamado Sermão da Vida da Comunidade, sobre a vida da comunidade. Então Jesus está aqui fazendo um exercício de reflexão a respeito daqueles que se afastam e usa esta imagem das ovelhas. Eu creio que para a maioria de nós, num primeiro momento, se Jesus perguntasse isso, se tu tens 100 e uma se extravia, você deixa as 99 para ir procurar essa que se extraviou? Eu creio que, em primeiro lugar, a gente ia pensar, tá, mas essas 99 estão em segurança? Se eu deixar elas não vão se extraviar também? Vale a pena o esforço de eu deixar aqui a maioria para ir procurar uma só? No mínimo, a gente pensaria assim, né? Eu creio que é razoável pensar dessa forma. No entanto, como eu falei no início, Deus ama todos igualmente e o coração de Deus está sempre, digamos assim, preocupado com aqueles que estão longe, com aqueles que estão fora. Então é um ensinamento, um exercício que Jesus nos convida a fazer, né, de amar a todos aqueles, de conviver aqueles que estão ali em comunhão, em caminho juntos, unidos, mas também de não esquecer de olhar e de pensar e de rezar por aqueles que estão distantes, por aqueles que estão afastados. E nesse contexto, eu creio que Jesus diz mais ainda, né? Que esses que estão afastados, eles não estão mais longe da salvação, porque estão afastados. Até é bom lembrar que em outra passagem Jesus fala, né, para os fariseus que as prostitutas, os ladrões, vários que são considerados longe do reino de Deus, talvez os precederiam na salvação no céu. Então é importante pensar sobre isso, porque às vezes a gente está ali envolvido, caminhando, né, participando da comunidade, fazendo tudo, e talvez a nossa vida não seja muito exemplar. Talvez aquilo que fazemos, né, as nossas ações e as nossas escolhas, às vezes podem ser piores do que de alguém que não participa. É claro que isso não deve nunca ser desculpa para nós não irmos, né? Muita gente fala, eu não vou na igreja, porque lá está cheio de gente falsa, mentiroso, isso, aquilo, né? Acha todos os defeitos daqueles que participam e que vivem em comunidade para não ir. Isso também não é justo, também não é razoável. Mas então, voltando ao conceito aqui, né? Deus, é importante isso, né? Deus não deixa de amar em nenhum momento e não deixa de pensar em nenhum momento em todos. Seja eu posso estar diariamente na igreja, seja aquele que nunca foi, seja aquele que se afastou, seja aquele que se perdeu, seja aquele que está lá e está sendo falso, sendo hipócrita, seja aquele que não conhece, que nunca ouviu falar de Deus, de Jesus Cristo, né? Seja aquele que ouviu falar de Deus e por qualquer contratestemunho deixou de segui-lo, seja aquele que deixou de seguir a Deus por causa de um trauma, porque perdeu alguém, porque culpa a Deus, enfim. Todos estão no coração de Deus. Isso é importante para nós pensarmos também, né? Existe também na comunidade, em muitos grupos, às vezes, aquela preocupação de ir atrás daqueles que se afastaram. E isso também é importante. Agora, é preciso também ter uma dinâmica, uma pedagogia, fazer uma boa análise, uma boa reflexão, saber como abordar essas pessoas, entender o contexto e também respeitar a sua liberdade de escolha. Outra coisa também que é importante, né, nessa questão de ir atrás daqueles que se perderam,
É você não exagerar no esforço de trazer de volta aqueles que estão fora e, de repente, deixar sem nada de energia, de pensamento, de preocupação, de foco naqueles que estão contigo, né? Então, não podemos negligenciar quem está dentro e também não devemos esquecer quem está fora, quem se afastou. Então, que nós possamos refletir nesta palavra de hoje, que ela é muito importante para toda a nossa vida cristã e para entender também o próprio coração de Deus, que não cansa e não descansa de nos procurar, de nos atrair a Ele. Um dia abençoado para você e até o próximo vídeo.